Um grupo. Vamos ver hoje a primeira guerra que o Shaul Amelech. Tá bom? Não, tranquilo, até lá já. A primeira guerra do rei Shaul. A gente está aqui no início do reinado dele, ainda quando ele foi coroado e designado pelo próprio profeta Shmuel, apesar que o Shmuel era o profeta de forma indiscutível. Haftará da semana, prestou atenção. Isso. Prestou atenção. Mas a Haftará, exatamente. Que era a ideia justamente de Moshe Rabbeinu era o profeta e ele era o rei. E o Korah, ele queria, foi o que eu expliquei no Shiur Shabbat de dia, não sei se estava aqui, vou repetir porque é muito, muito interessante. O que acontece? Quando Moshe Rabbeinu, no final da Parashá retrasada, quando Hashem ele divide ou multiplica a nevoá, a profecia do Moshe, coloca mais 70 anciãos. Mas na conta acabou dando 72 anciãos. Yoshua ele vem correndo para o Moshe e fala, opa, tem 2 anciãos a mais aí, tem 2 profetas a mais, estão começando a falar, a profetizar, vamos acabar com eles. Aí Moshe Rabbeinu fala, não, tomara que todos fossem profetas. Então ele não teve medo de competição. Na paraxá seguinte, chega a Korah, fala, também quero ser Moshe, quero ser Aaron. Vai abrir um buraco na terra que vai te engolir. Por que a mudança de atitude? Tá bom, Korah foi com mais cara de pau, não foi bonito, mas teoricamente, se ele não se incomodava de ter mais profetas, por que ele se incomodou quando o Korah ele foi contra ele? Entendeu a pergunta, Davi? O que você acha? Sei lá. Mas o Korah não queria ser profeta, ele queria estar no lugar de Moshe. Então, de Aaron. Tudo bem, de Aaron. Mas vamos entender o conceito melhor. A ideia é o seguinte, existe poder, existe influência. E ambas as coisas são importantes. Influência, vamos começar pelo poder. Se eu tenho um rei e de repente eu divido o reinado dele em 10, cada um agora fica com 10%. Então aquele rei perdeu a sua força. Se eu tenho uma vela e eu acendo dela mais 9 velas, eu multipliquei. A influência se multiplica, o poder se divide. E qual que é? Qual? O profeta, ele vem como profeta. O que quer dizer profeta? Eu vou te falar o que vai acontecer. Se não fizer chuva, problema teu. Eu estou só sugerindo. O rei de Israel, como a gente já viu, ele podia cortar a cabeça de qualquer um. E reinado precisa ter, porque caso contrário vai ser anarquia. Vai ter impunidade. Na época de Moshe, ele ocupava os 2 cargos. Os 2 profetas não ameaçavam, porque eles eram mais 2 profetas. Tomara que todos sejam profetas. Não ameaça a minha posição de liderança, de poder. Agora, Korah, ele queria o quê? Poder. Você quer poder? É um só. Só sou eu. Deus indicou a mim, não porque eu sou alguém. Moshe pensava. Hashem me indicou. Eu estou aqui e ninguém me tira daqui. Você vai mexer comigo? Você vai terminar no abismo. E agora, aqui no nosso caso, e isso a gente leu na Haftará da semana de que o quê? O profeta Shmuel, ele coloca o rei Shaul, que é, na verdade, a transição de um profeta para um rei. Moshe Rabbeinu ele foi ameaçado, como eu falei, do seu reinado. Na paraxá anterior, ele aceitou mais um profeta, e ele ocupava os 2 cargos ao mesmo tempo. Na Haftará, a gente lê justamente a transição de um profeta para o rei. Quando eu li, falei, puxa, olha. Exatamente, estamos juntos. Sim, é um bom sinal? Tá bom? Ótimo. E Hashem, então, Shmuel, ele vai lá e designa o Shaul como rei. E a gente falou que o grupo de Israel se dividiram em 3 grupos. Uma sinagoga, quer dizer, um judeu, 3 sinagogas. Um grupo pequeno aceitou ele como rei. Um grupo grande, Sadikim. Um grupo grande deu as costas, fizeram pouco caso. Indiferentes. E o terceiro foram contra. Se há governo, sou contra. E aí o que aconteceu? Agora a gente vai ver. Primeira coisa, esses que maltrataram o Shaul, ele erroneamente, estava no começo de cargo, não puniu eles. Ele pensou assim, vou começar já punindo os caras? Eu quero começar de boa, democracia.
mas não era democracia. Ele tinha que se impor. Mas é o primeiro rei de Israel. Ele não tem de quem aprender. Ele não tinha experiência própria, então ele não agiu de maneira correta. Assim está descrito. Mas, então ele não puniu ninguém e deixou a coisa. Mas Hashem, ele providenciou para que o reinado dele se restabelecesse. Como? Então Hashem mandou o inimigo. Quando a gente não se une, infelizmente, os inimigos lembram a gente. E lá tinha o rei Nahash, que ele era o rei de um povo chamado Amon. E quem lembra onde surge esse povo Amon? Lot, quando ele fugiu, quando ele saiu de Sodom, ele ficou na caverna com as duas filhas. Uma noite ela engravidou e teve Amon, e na outra, Moab, certo? A primeira é Moab, o segundo é Amon. Moab é Doav, certo? E depois Amon. E aí o que aconteceu? Quando os Bnei Israel saíram de Mitzrayim, eles estavam a caminho de Israel, e aí eles pedem para o povo de Amon, nos dê comida e bebida, a gente vai comprar de vocês, e eles se recusaram. Isso foi uma crueldade muito grande, porque... Moab também, os dois. Foi uma crueldade muito grande. Bnei Israel não estavam ameaçando eles, se colocaram à disposição de, ao invés de comer a comida própria, né, o cara que vai no restaurante traz água de casa para não ter que gastar, né? Não, eu não vou comer o maná, eu vou comprar de vocês, vou gastar, aumentar aqui o dinheiro de turismo, etc. Eles se negaram. E aí, então, eles deveriam, na verdade, ter gratidão a Bnei Israel, porque graças a Avraham Avinu, que Lot se salvou. Uma gratidão milenar já, gerações. E eles não tiveram essa gratidão. E agora, novamente, esse mesmo povo, descendentes deles, estavam agora ameaçando o povo judeu, e o seu rei não tinha nome melhor para ele do que Nahash, uma cobra, víbora, certo? E ele começa a ameaçar o povo de Israel, e nessa hora, então, ele chega para os Yudim de Yavesh Gilad, uma cidade, e ele fala para eles, olha, vamos, se preparem aí. Ele estava mais próximo deles, ele estava mais meio na fronteira com ele. E aí eles viram e falam, bom, a gente tem uma ideia, vamos fazer um trato de paz. A gente vai servir vocês sem problema nenhum. Ele falou, tá bom, mas para eu garantir que vocês realmente vão me servir, não vão me trair, eu vou furar um olho de vocês. Isso para quem? O Nahash, esse rei amonita, ele com os Yehudim da cidade de Yavesh Gilad. Os Yehudim falaram, a gente se rende. Ele falou, tudo bem, você quer se render, mas vai custar um olho. Entendi. Não teve guerra? Calma. Esse foi o início. Então, eles queriam se render. Por quê? Provavelmente a guerra, assim dizem alguns comentários, a guerra começou por lá, porque esse provavelmente era a turma que negou o Shaul como rei. Então, minimamente não reconheceram ele como rei. Então, eles nem pensaram numa guerra coletiva. O povo de Israel não tinha rei, como que eles vão guerrear? A última guerra que a gente viu foi um desastre. Perderam o Mishkan, perderam o Aron HaKodesh, e depois, certo? Então, eles se ofereceram para se render, e ele falou, vai te custar um olho. Eles não sabiam o que fazer. E eles decidiram, então, aumentar a proposta dele, mas com uma ideia em mente. Ao invés de você pegar o nosso olho, a gente vai retransmitir essa mensagem para todo o povo judeu. Vamos ver o que eles falam, o que eles dizem. E aí você vai ter o reinado sobre todo o povo judeu. E eles nem se deram o trabalho de contar para o Shaul, quem é Shaul? Não tinham consideração por ele do que estava acontecendo. E eles não sabiam o que fazer. Os Zekenim, os anciãos de Israel, ficaram desesperados. O quê? A gente vai furar um olho de cada um, imagina? Por acaso, chegou no ouvido de Shaul o que estava acontecendo. Enquanto isso, esse Nahash falou, bom, se eles não aceitarem, mesmo assim, 7 dias foi o tempo que ele deu, não é suficiente para eles conseguirem se organizar para uma batalha. Então, ele estava seguro que o povo ia se render. E aí, enquanto o Shaul dele ouviu falar isso, ele mandou chamar todo o povo de Israel, fez uma contagem, primeiro do povo de Israel, daqueles que vão poder ir para a guerra, fez uma contagem depois da tribo separada, da tribo de Eudá, logo vou falar como ele fez a contagem, e todos nesse momento se renderam, porque era a única... Todas as tribos, eles se renderam para o Shaul, entendendo a grandeza dele, e aceitaram ele. Agora, foi o que eu falei antes, quando os inimigos lembram a gente, eles se unem, a gente se une,
Então eles aceitaram naquela hora o Shaul como rei, e ele agora estava organizando a batalha. Só que o Shaul precisava de mais um dia, porque até as cartas, até os mensageiros chegarem, todo o povo de Israel. Então, enquanto isso, quem lembra a história lá de Anteb, precisava ficar negociando com o cara lá da Uganda, o Idi Amin, certo? Não, estamos já resolvendo aqui, é Shabat em Israel, não sei o quê. Mais um dia, então pediu mais um dia. Mais um dia, não vai mudar nada. Só estou aqui tentando resolver as coisas. E aí eles conseguiram se organizar para uma guerra. Não? Então, eles se juntaram para a batalha e, milagrosamente, o povo de Israel, ele ganhou a guerra de forma completamente fora do comum. Eles acabaram com os inimigos. Foi uma vitória total para os Yehudim. E agora todo mundo aceitou, aquele cara que torce para quem ganha. Então agora acabaram com tudo. Nahash também morreu, imagina. Sim. Eles acabaram com o inimigo e agora o Shmuel ele fala, bom, a primeira coroação foi contestada. Vamos fazer agora a coroação para valer. Ele faz a segunda coroação, e aqui tem um conceito muito interessante, que existem dois contratos. Um contrato que ninguém nunca refutou ele. Tem um segundo contrato, que chegou alguém e falou, esse contrato é falso. Você vai até o cartório, você autentica ele, e aí agora você fala, agora está autenticado. Qual dos dois é mais forte? O segundo. Então, essa é a linguagem que o Talmud ele usa, às vezes, quando você tem igual da chuva. Se a pessoa ainda não fez nada, a pessoa errou e ainda depois ela consegue corrigir, é uma força muito maior. Então, agora, o reinado dele não foi só uma segunda coroação. Agora, realmente, depois que já tinham... não tinham aceitado a primeira, então a segunda agora realmente ele foi aceito por todo o povo judeu. Conquistou duas vezes, conquistou os inimigos e conquistou os amigos, o povo de Israel. É sempre mais difícil conquistar aqui por dentro do que fora. E aí então o Bnei Israel eles se juntaram em Gilgal. Gilgal era o primeiro lugar onde o Mishkan ficou depois que eles entraram em Israel, ficou lá por 14 anos. Lá que eles se juntaram, então era um lugar já santo pelo seu histórico, sagrado pelo seu histórico. Lá eles fizeram Korbanot para Hashem, e como a gente falou, se podia fazer Korban naquela época de lá, mesmo fora do Mishkan. Agora, o Shmuel vai fazer um discurso, 2 discursos, que isso será a despedida do Shmuel, e assim como temos na Torá o livro de Dvarim, que é o discurso final de Moshe Rabbeinu, onde ele puxa a orelha do povo e adverte do que vai ser no futuro, Shmuel vai fazer a mesma coisa. E tem algumas passagens que são muito parecidas. Então, Moshe Rabbeinu, ele esperou, por exemplo, conquistar as fronteiras de Israel. Só depois que ele foi lá e deu esse discurso. Shmuel, se ele dissesse, antes de coroar, o Shaul começasse a levantar e dizer, e puxar a orelha do povo, eles iam dizer, você está querendo fugir da gente? Você não está querendo dar para a gente um rei, você está achando furadas na gente, porque você não consegue fazer. Então, eu dei para vocês o rei. Ainda o rei já fez uma guerra, vocês estão vendo que cumpri minha parte. Não tenho mais interesse particular nenhum, já passei a bola, já passei minha herança. Mais uma coisa, eu alguma vez peguei alguma coisa de vocês? Para achar da semana retrasado também, Moshe Rabbeinu disse, alguma vez eu peguei deles o burro que eu fui para o Egito sequer? Alguma vez, lembra que no início de Shmuel ele ia de cidade em cidade, igual o pai dele, Elcaná, para julgar as pessoas? Já os filhos dele esperavam que as pessoas viessem, lembra? O Shmuel ele saía, ia para as pessoas, julgava as pessoas, ele não cobrava. Não só isso, quando ofereciam para ele comida, ele fala, eu trouxe de casa. Ele não queria se aproveitar de ninguém. E ele vira e fala para o povo, se alguém quer contestar, se alguém quer dizer para mim que eu fui injusto, que eu roubei dele, levanta a mão agora. Unanimamente, todos falaram, você é o nosso líder, você é uma pessoa, qual que é a linguagem que eles usam? Você nunca teve você nunca pegou nada de ninguém, e você nunca pegou nada de nós, mesmo na forma de presente. E ele vira então e fala, Hashem seja testemunha. Sai uma voz celestial e Hashem fala, eu sou testemunha. Olha a santidade de Shmuel. E aqui a gente vê, eu já falei isso. Os dois estavam reinando praticamente. Um profeta e um rei.
de formas diferentes. Como eu falei, são papéis diferentes, que posteriormente você vai ter um profeta e um rei ao mesmo tempo, não é contradição. Não é contradição. O Davi da Melech tinha Natan e Navi, por exemplo. Não é contradição, são dois papéis diferentes. Na época de Moshe, ele precisou assumir os dois na falta de. Ou porque era o que Hashem queria para aquele momento. Mas são duas posições, cargos diferentes. E o Cohen? Quem era o Cohen? O Cohen Gadol? Era aquele ali? Ainda era aquele ali? Não, ele já tinha falecido. Ele já tinha falecido. Não sei se consta quem era o Cohen Gadol naquele momento, não sei. E aí, agora ele passa para, então, o primeiro discurso foi introdutório. E o segundo discurso, agora, é um pouco mais duro. E só lembrar uma coisa interessante, que quando a gente fala no Sefer Dvarim, sempre que eu dou shiur, já dei várias vezes, cada ano, a ideia de que, por que Moshe Rabbeinu esperou até agora? Porque quando você vai puxar a orelha de alguém, você precisa ter moral. Então, Moshe Rabbeinu já mostrou que ele conseguiu chegar até a fronteira de Israel e já conquistou. Para você puxar a orelha de alguém, você tem que ter suas mãos completamente limpas e não interesse próprio. Às vezes, na hora de você dar uma vacina em alguém, se tua mão estiver suja, você vai acabar, Deus nos livre, infectando o paciente. Então, às vezes, a gente está puxando a orelha de alguém não porque a gente está interessado no bem-estar da pessoa, e sim porque aquela pessoa está me incomodando. Então, Moshe Rabbeinu, ele sendo a pessoa mais pura, chegou no seu final da sua vida, onde ele nunca aproveitou nada de ninguém, não tinha nenhum interesse particular, ele já mostrou que ele consegue, aí ele pode falar alguma coisa. Então, pensar bem, se você vai puxar a orelha de alguém, se vale a pena, se você é a pessoa certa, e se a pessoa não vai te devolver, como o Talmud diz, se você aponta para alguém um palito de dente, a pessoa te devolve com uma tora na cabeça. Por que você fez A? E você? Olha quem fala. Então, não vale a pena falar se for... Da mesma maneira que a mitzvah você falar para quem vai ouvir, a mitzvah você não falar para quem não vai te ouvir. E aí, então, ele vira e começa a contar a história. E ele fala para eles, olha, o Bnei Israel, quando saiu de Mitzrayim, não pediram rei. Eles tinham Moshe Rabbeinu. Eles não pediram porque tinham. Mas eles nunca sugeriram, aquele linguagem, eles nunca sugeriram, pediram, vamos fazer um rei e lutar contra o faraó. Não quiseram um rei, poderiam pedir um rei. Não pediram. Depois, entraram em Canaã. Lembram? Esse é o resumo do Shoftim. Cada vez que eles faziam a vontade de Hashem, faziam tshuva, Hashem ajudava eles. Cada vez que eles se afastavam de Hashem, os inimigos atacavam. E saibam que mesmo que alguns dos juízes não eram grandes pessoas, alguns não eram estudiosos da Torá, outros não eram grandes sadikim. Mesmo assim, Hashem ajudou aquele juiz. Então, por exemplo, quando a gente teve o Gidon, ele não era muito popular. As pessoas ouviram ele. O Shimshon, ele era da tribo de Dan, que era a menor tribo. As pessoas aceitaram ele. Iftar, que não era estudioso da Torá, aquele que fez a promessa que a filha voltou e etc. Assim também, eles ouviram. Não chamava Débora. Não sei se tem o nome dela. É Dvora? Dvora Neviá. Não, Dvora Neviá. É outra. Que matou o outra cara. Sim. Sim. Você está falando da Débora, não a filha de Iftar, entendi. A profetisa Dvora. Mas ela, sim, ela era uma tzadek, ela era uma profetisa. Estou falando, aqui ele está dizendo, mesmo aqueles que não eram tão tzadekim, certo? Eles escutaram. E nenhum deles pediu, em nenhum momento eles pediram rei. E vocês foram lá e recusaram Hashem. Como Hashem tinha falado para Shmuel antes. Vocês recusaram Hashem. Vocês recusaram o profeta dele, Shmuel. Não falou eu. Não me recusaram. Vocês recusaram Shmuel. E vocês deveriam ter feito tshuva ao invés de pedir um rei. E vocês estavam errados. Mesmo assim, Hashem aceitou. Como a gente já explicou várias vezes, de que Hashem, você quer ir no caminho errado? Tudo bem, Hashem até te dá um bom rei. Vamos ver o que você faz. Você quer pedir? Eu te dou. Vamos ver o que você faz com isso. E aí, o Shmuel agora vem a parte mais pesada. Shmuel fala, só para comprovar, se é que alguém está na dúvida, que apesar que Hashem te deu um rei, não era a vontade dele inicial, agora nós estamos na época de Nissan. Nissan é a época, na verdade, começa a colheita. E não chove em Israel. E se chove em Nissan, é um siman klalá. É um mau sinal. Por quê? Nessa época, você começa a deixar o trigo no campo. E se chove, ele vai apodrecer.
Então, para mostrar para vocês que foi um erro de vocês, vai chover agora. Eles são também o Rosh Hashanah dos Melachim. Né? Dos Melachim, sim, sim. E aí, choveu. Mas qual era a mensagem que ele queria transmitir para eles? Primeira coisa, era uma mensagem para o futuro. Ele não estava querendo lembrar o passado. Lembrar o passado para que ele sabia que agora eu estou falecendo. Não vai ter mais eu não vou estar mais daqui. Igual quando Moshe Rabbeinu ia falecer, ia passar para o próximo. Tomem cuidado. Eu quero que vocês continuem cumprindo a Torá. Eu espero que esse discurso fique gravado na tua mente. E a chuva, o que tem a ver? Por que justamente a chuva? E olha que interessante, igual que a chuva é boa, na hora certa. Na hora certa e no lugar Então o rei também é bom, na hora certa. Vocês pediram rei na hora certa, vocês vão tomar chuva sem guarda-chuva. Na hora errada, a gente está rindo, mas com certeza sofreram as consequências disso por não faltar comida, faltar alimento nos meses seguintes. Eu acho que ainda viveu alguns anos como Saul. Porque ele tirou o Saul, né? Ele tirou o Saul e ele viu Davi antes de Saul. Sim, ele não vai falecer, é verdade. Ele ainda não vai falecer, corrigindo, ele não vai falecer, mas ele vai entregar o cargo. Ele vai se aposentar, vamos chamar assim. Não sei se a palavra é se aposentar, mas ele vai ficar recluso. Não, eu vou explicar por quê. Porque o que o povo de Israel queria, e foi o que a gente falou, eles queriam rei ao invés do profeta. E aí, tá bom, você quer? Vou ficar no meu canto, deixa eu só dar a última... Quem vai julgar é o rei. Acabou, quem vai julgar é o rei. Acabou. Eu me aposento, me retiro. Vocês querem alguém mais jovem, mais legal, da tua turma, fala a tua língua? Pega ele, não tem problema. Vai ser bom, mas toma cuidado. E Shmuel, então, ele conclui o seu discurso, ele fala agora, vocês devem rezar para Hashem para perdoar os seus pecados. E vocês devem começar a escutar Hashem, porque apesar que vocês pediram, estava errado, e Hashem aceitou. E o principal é que a partir de agora vocês tenham cuidado de honrar Hashem. Eu dei o rei, agora usem e aproveitem. Não tem nada de errado. Agora Hashem vai te perdoar. Só que vocês devem continuar servindo Hashem. Vocês não têm que ter medo de Hashem, medo no sentido de alguma coisa vai acontecer, vocês têm que temer Hashem de fazer contra ele. E Hashem já jurou que vocês vão ser sempre o povo deles, o povo de Hashem, o povo dele, e Hashem nunca vai voltar atrás da sua promessa. Vocês também não precisam temer que eu, Chas v'Shalom, vou guardar rancor de vocês, eu sempre vou rezar por vocês e vou continuar ensinando o que é bom e o que é correto. Concluímos por aqui. Ok? Boa noite.